Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Mais uma vez temos o privilégio de chegar até os lares dos nossos irmãos e trazer uma palavra de Deus. Quero trazer uma palavra de agradecimento a todos os irmãos que têm ajudado o missionário Elias, que está na cidade de Santa Cruz da Serra, na Bolívia. Quando entregamos a igreja, pensávamos que não íamos seguir ajudando ele. Mas, graças a Deus, vários irmãos têm seguido nos cooperando, ajudando, e a minha esposa, todos os meses, manda para o missionário Elias. Ele mora em Santa Cruz da Serra, são 630 quilômetros da fronteira com o Brasil, Corumbá, e ele tem que vir até a fronteira para buscar o dinheiro. Mas eu agradeço aos irmãos, a irmã Neura Greff, que sempre tem nos ajudado. Agradeço a Evanisa Vieira, a Heloísa Vieira. Essas irmãs sempre têm se lembrado desse missionário. Também a irmã Vilma Alves, a irmã Iraci Alves, sempre tem nos abençoado. Também a irmã Noelite. Obrigado a todas essas irmãs, irmãos que têm abençoado Elias. Todos os meses a gente tem podido mandar uma ajuda para ele lá em Santa Cruz da Serra. Ele está pastoreando uma grande igreja. É que às vezes as pessoas não entendem que esses países, devido à pobreza, ainda que tenha bastante membros, as ofertas, as entradas são muito pobres, são muito poucas. Não dá para construir, fazer templos e sustentar o obreiro. Mas obrigado às irmãs que têm nos ajudado para que o Elias siga fazendo um trabalho para Deus ali naquele lugar. O Senhor recompense a todas estas pessoas que ajudam. O Senhor vos ajude a seguir ajudando. A palavra de Deus diz que aquele que dá, recebe. Deus não é devedor de ninguém. Se você ajuda uma pessoa a fazer a obra do Senhor, a evangelizar, a ministrar a palavra, a construir igrejas, o Senhor tem um compromisso contigo de também seguir te ajudando. Hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos. Há um texto no livro de Eclesiastes que diz que o homem é aquilo que ele pensa de si mesmo que é. Se você começa a ter só pensamentos negativos sobre a tua vida, sobre a tua carreira, sobre a tua profissão, pensamentos que não dá, pensamentos que não pode, pensamentos que não vai conseguir, isso vai te enfraquecer. O segredo na vida cristã é tirar todos esses pensamentos negativos de não dá, não pode, não vou conseguir, e colocar o pensamento de Deus, colocar o pensamento que vai dar certo. E numa eleição de 3 pessoas, 2 são maioria. Deus que nos criou, Ele sabe o material que nos formou, Ele sabe o nosso potencial, Ele sabe a nossa capacidade, Ele acredita em nós, Ele vota ao nosso favor. Satanás é o inimigo que luta para nos destruir, para nos colocar para baixo. Ele simplesmente aposta que nós vamos fracassar, que não vai dar certo, que tudo vai ser derrota. E simplesmente, o teu voto é que faz a diferença. Se você une o teu voto com o voto de Deus, você e Deus são maioria. Se Deus acredita em ti, e se você acredita em ti mesmo, acredita no teu potencial, na tua capacidade, e une o teu voto com o voto de Deus, você e Deus vão vencer. Você e Deus é maioria. Você e Deus vão levantar a cabeça e seguir em frente. Vote com o voto de Deus. Não vote com o voto de Satanás. Ele vota contra ti. Você unindo o teu voto ao voto de Deus, vocês vão triunfar. O apóstolo Paulo, ele tirou o pensamento de não posso, não dá, não vou conseguir. E lá no livro de Filipenses, no capítulo 4 e o verso 13, ele disse:
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele tirou eu não posso e ele simplesmente disse eu posso. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nunca esqueça isso. Se você acredita que pode mudar de emprego, se curar, se você acredita que vai vencer as dificuldades, se você acredita que vai vencer o vício do cigarro, o vício da bebida ou o vício de drogas e vota com o voto de Deus, você vai vencer. Procure ajuda dos alcoólicos anônimos, procure ajuda de um centro para a reabilitação de pessoas viciadas em droga. Vota com Deus. Procura ajuda. Às vezes a pessoa não consegue porque não procura ajuda. Procura pessoas que te orientem. Uma das coisas, um dos segredos na vida, há um texto da palavra de Deus que diz, vota com Deus. Mas o texto diz assim, diga-me com quem anda e saberei quem eres. Se você anda com pessoas que vão te jogar para baixo, pessoas drogadas, pessoas negativas, desempregadas, bêbados, estas pessoas vão te jogar para baixo. Se você se associa com pessoas com mente positiva, pessoas que estão cursando cursos de prosperidade para melhorar no emprego, pessoas que simplesmente levantam a tua fé, duas pessoas são maioria. Não anda com pessoas negativas, anda com pessoas positivas, anda com pessoas que creem, que acreditam, anda com pessoas que vão te levantar. Então, simplesmente não diga, eu não posso. Diga, eu posso. Deus está comigo. E eu vou andar com pessoas que têm fé, pessoas que acreditam nelas mesmas, no seu potencial, pessoas que simplesmente vão me fazer vitoriosa. Então, nunca mais confesse eu não posso. Diga, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Outro sim, nunca esqueça, às vezes a nossa vida é simplesmente um confessar pobreza. O avô foi pobre, o pai é pobre, os familiares são pobres e você simplesmente acredita que você sempre vai ser pobre. O apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses 4:19, dizendo que Deus suprirá tudo que nos falta segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Não confesse pobreza, não acredite nisso. Confesse que você crê em Deus e Ele vai suprir. Procura fazer um curso de capacitação na tua vida profissional. Tira o pensamento de pobreza, esse pensamento que simplesmente vai te jogar para baixo. E começa a pensar que Deus vai te abençoar e você vai conseguir fazer um curso de capacitação para melhorar o teu salário, melhorar a tua vida, melhorar a tua família. Muitas vezes as pessoas não se dão conta a respeito do trabalho. Se você, por exemplo, procura morar perto do trabalho, procura um trabalho que você, pelo mínimo, leve 15 minutos para chegar. Por exemplo, nas realidades nos dias de hoje, pessoas que levam 2 horas para chegar no emprego, saem de manhã 6 horas para chegar 8 horas, e depois volta para casa, sai 6 horas e volta e chega 8 horas da noite. Procure um trabalho que seja perto, que você possa ir a pé, que tenha situação só em evitar essas 4 horas que você está dentro de um ônibus, simplesmente às vezes pensando coisas negativas. Morando perto do emprego, você pode chegar mais cedo, fazer um trabalho em casa,
ou fazer um trabalho para te ajudar na tua renda. Escute isso. Procure outro sim. Nunca se esqueça. O nada não produz nada. Por que as pessoas fogem desses países de miséria, como a África, como aquelas nações, o Haiti? Simplesmente, imagina você, uma ilha, a metade desta ilha, que é o Haiti, porque a metade é a República Dominicana e a outra metade é o Haiti. Uma metade de uma ilha tem 17 milhões de pessoas, vivendo na mais absoluta e completa pobreza. Essas pessoas não têm como prosperar. São felizes aqueles que conseguem fugir de lá. Então eles vêm para nações como o Brasil, para outros lugares, enfrentam o idioma, enfrentam situações difíceis, mas aqui eles encontram oportunidade melhor, encontram situação melhor, porque simplesmente vão ter mais oportunidade. Pessoas que, por exemplo, saem de nações que estão em guerra, como a Ucrânia, e vêm para o Brasil. Essas pessoas, no momento, podem se sentir derrotadas, mas ao longo das suas vidas, eles vão ver que a vinda para cá acontece para eles mais oportunidade, mais situações de vitória. Então, procure, se você quer evitar a pobreza, sair dessas situações de pobreza, faça isso. Vá para lugares em que você vai ter mais oportunidade. Deus pode suprir. E sempre acredita que Deus pode colocar uma pessoa boa no teu caminho para te encaminhar a um trabalho, te encaminhar a um emprego melhor, te encaminhar a uma situação de fazer um curso, de te capacitar para que você possa deixar aquela situação que você está vivendo e o Senhor vai te abençoar. Outro sim, nunca mais confessarei, tenho medo, temor. Eu vou sair daqui e vou deixar essa situação e tenho medo. Não confesse medo. Confesse, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de medo, de temor, de insegurança. Deus nos deu espírito de poder. A palavra poder, ela vem do grego, que quer dizer exúcia. E esta palavra exúcia no grego é a mesma palavra que se usa para dinamite, que se usa para bombas atômicas. Poder é uma explosão que pode destruir todas as inseguranças. Não confesse medo, fraqueza, confesse poder. A palavra de Deus diz em Romanos diz que o Evangelho é o poder de Deus. É um poder para explodir todo pensamento de derrota, de fraqueza, de miséria, de destruição. Poder, poder para vencer, poder para triunfar. Não confesse medo, fraqueza, mas confesse poder. Recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo e você recebe o poder para expulsar todo pensamento negativo, todo pensamento maligno, todo pensamento que te joga para baixo. Então, não confesse medo, não confesse insegurança. Outro sim, nunca mais confessarei falta de fé. Às vezes as pessoas dizem, eu não consigo, eu não tenho fé, eu não consigo vencer porque não tenho fé para vencer. A palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 3, diz que Deus deu a todos, repartiu a todos uma porção de fé. Você já nasce acreditando, você já nasce com fé. A pessoa, por exemplo, quando ele nasce, a primeira fé é a fé natural. Essa fé natural faz você acreditar na palavra do teu pai, acreditar na palavra da tua mãe,
acreditar na palavra das pessoas. Esta palavra, este dom natural que Deus coloca em nós, faz você acreditar no teu potencial. Deus nos capacitou com uma porção de fé. Imagina se você não acreditasse nos amigos, se não acreditasse em ti mesmo, você já seria um derrotado, um fracassado. Mas Deus colocou fé dentro de ti. Esta fé não é uma fé para a salvação, mas é uma fé para a prosperidade. É uma fé para vencer. A palavra fé para a salvação, ela vem através de ouvir a palavra de Deus. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que significa ouvir a palavra de Deus? Você escuta que você é um pecador, que você necessita de um Salvador, necessita de Cristo. Tu escuta a mensagem da cruz, a história da crucificação. Você escuta o Evangelho e a palavra da fé, ela vai produzindo fé na tua vida. Fé para te curar, fé para você vencer, fé para acreditar que Jesus Cristo é o teu Salvador. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Simplesmente creia que Jesus é o teu Salvador. Isto é uma fé para a salvação. Mas a mais da fé natural, a mais da fé para a salvação, existe o dom de fé. Esse dom de fé é uma capacitação que Deus capacita certas pessoas para orar por outras, para que eles sejam curados. Eu creio que o dom de fé está em nós, para orar por ti, para que tu receba a cura, receba o milagre, receba a capacitação. Dom de fé para curar as pessoas doentes. Esse dom de fé, ao longo da história, foi muito exercitado por homens de Deus. Houve um homem de Deus no passado chamado Miller. Este homem tinha vários orfanatos nos Estados Unidos e ele sustentou mais de 2.000 crianças naquela época de grandes miséria, pobreza, que as crianças até morriam de fome. Este homem, ele sustentava os orfanatos através da oração, da fé e da ajuda dos irmãos que colaboravam com ele. Conta ele que uma ocasião as crianças não tinham pão e leite para que pudesse tomar o café da manhã. E ele mandou colocar as mesas e as crianças sentaram e oraram. E quando oraram as crianças, dali a pouco, o padeiro passou na frente do orfanato e bateu na porta e disse para eles: olha, hoje toda uma fornada de pão queimou e eu não posso vender esses pão que estão passados, por isso eu quero deixá-los aqui. Tinha pão para todas as crianças. Dali a pouco, o leiteiro bateu na porta e disse: olha, o meu carro estragou aqui na frente, eu não vou poder distribuir o leite, então vou deixar aqui. Já tinham pão e leite. Conta Miller que um dia ele viajava a bordo de um barco para ministrar uma palavra que os irmãos estavam esperando ele à noite. E um nevoeiro fez com que o capitão dissesse para eles: não podemos navegar, a visibilidade é zero. E ele entrou na cabine com o capitão e disse: vamos fazer uma oração. E quando ele terminou de orar, o capitão, que era crente, queria seguir orando. Miller colocou a mão sobre o ombro do capitão e disse: não precisa orar. Vá para a cabine lá do comando, porque eu acredito que o nevoeiro já se dispersou. E quando abriram a porta da cabine, já não tinha nevoeiro nenhum e eles puderam seguir a viagem. Isto é dom de fé. Tem irmãos que a comunhão deles, a intimidade deles com Deus é tanta que quando eles oram, o céu se abre e no momento ocorre a vitória. Deus deu a cada um de nós a capacidade de termos fé. Talvez você não tenha o dom de fé. Talvez você ainda não ouviu a palavra de salvação.
mas há uma fé natural dentro de ti que você pode confessar. Outro sim, há mais de confessarmos que devemos ter fé. Nunca mais confessarei fraqueza. Às vezes as pessoas vivem confessando fraqueza. No livro de Salmos, no Salmo 27, e o verso 1, diz que Deus é a fortaleza da nossa vida. O salmista diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Uma senhora que estava muito doente, muito mal, meses em cima de uma cama. Ela estava com febre reumática, uma doença que na época não tinha cura. E um dia o marido chegou para ela e leu Salmos 27:1. O Senhor é a fortaleza da minha vida. E diz para ela: mulher, quero que tu confesse que Deus é a força da tua vida e que você vai levantar agora, vai caminhar e vai se sentir melhor. E disse ele, depois da oração, ela levantou, se arrastando, mas confessando: o Senhor é a fortaleza da minha vida e eu creio que vou ser curada. Aquele dia, ela foi curada da febre reumática e passou a caminhar e andar e nunca mais teve aquela doença. Não confessa só a doença, mas confessa que o Senhor é a fortaleza da tua vida. Outro sim, não confesse derrota. Às vezes nós começamos pensando, sofri uma derrota terrível. Não confesse derrota. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, o verso 7, diz que o Senhor não nos leva de derrota em derrota. O Senhor nos leva de vitória em vitória. Nós podemos sofrer alguma derrota, mas não fica ali olhando para a derrota. Levanta a cabeça e confessa: o Senhor me leva de vitória em vitória. Essa derrota não é nada. Tem uma vitória na esquina, tem uma vitória no dia de amanhã. E essa derrota vai pavimentar a minha vitória. No dia seguinte, você será um vitorioso. Outro sim, não confesse doença. Às vezes as pessoas, um pastor estava contando que uma senhora veio para ele e pediu oração. E enquanto ele ouvia ela começou a contar: os irmãos oraram por mim em tal igreja, mas eu não consigo me curar. Essa doença, esta minha doença, disse ela. E aí ela disse: até o Senhor já orou por mim, mas essa minha doença não consigo me curar. E ela foi falando e falando, e o pastor ouvindo ela. E depois, quando ela terminou de falar, o pastor disse: bem, antes de nós orar pela sua doença, a senhora vai ter que orar comigo para que a senhora deixe de ter negativismo. A senhora disse 12 vezes na sua palavra: não consigo me curar. Você tem um espírito negativo, simplesmente não acredita que Deus pode te curar, que a oração tem poder, que o Espírito Santo está aqui. Você disse 12 vezes: não consigo, não posso me curar. Confessa primeiro, tira esse negativismo da tua vida e coloca fé, acredita que o Senhor pode te curar. Depois que a mulher confessou e chorou, dizendo: Senhor, tira, ela disse aquela expressão daquele homem que procurou Jesus com o seu filho doente e que os discípulos não tinham conseguido curá-lo. Ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha pouca fé, ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda se a minha fé é muito pequena. E aí o Senhor curou o seu filho. E o Senhor curou aquela mulher quando ela confessou a negatividade, a sua falta de fé. Outro sim,
a mais de não confessar doença, mas confessar fé. Você não deve confessar fraqueza. Há um texto que às vezes as pessoas só confessam frustração. Frustração está no livro de 1 Pedro, no capítulo 5 e o verso 7. Diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa frustração, porque ele tem cuidado de nós. Deixa de confessar frustração. Confessa, lança sobre o Senhor toda a tua frustração. Romanos 8:1 diz, não confesse condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amigo, se você colocar em prática estas palavras de fé que falamos hoje, primeiro, não confessar simplesmente nunca mais confessarei, não posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca mais confessarei pobreza, porque o Senhor suprirá tudo o que me falta, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Nunca mais confessarei medo, insegurança, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo. Fecha os teus olhos aí na tua casa e eu quero orar por ti agora, pedindo que o Senhor te ajude, o Senhor te dê graça, o Senhor te dê fé. Se você está doente, coloca a tua mão sobre a tua enfermidade e repreende pelo poder do Espírito Santo. No sangue de Jesus, repreende a enfermidade, repreende o mal. Se você está desempregado, começa a confessar que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para ti. Ora comigo, querido Deus e Pai. Olha pelos nossos irmãos e amigos que às vezes estão cheios de pensamentos negativos, pensamentos que jogam eles para baixo, andam em companhias de pessoas que não acreditam, que são fracassadas, que são derrotadas, pessoas que não animam, pessoas que simplesmente fazem ele acreditar que ele não pode. Mas ajuda ele agora. E pelo poder do teu sangue, na autoridade do Espírito Santo, eu repreendo toda enfermidade, toda doença, todo desemprego e peço vitória sobre estas pessoas. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Se você deseja entrar em contato conosco, você pode telefonar para o telefone 3347-6526. O código de área é 51, que é o código de Porto Alegre. O Senhor te abençoe. Amanhã estaremos contigo de novo. Obrigado.